Estão bem? Espero que estejam, né? Nessa tarde eu quero trazer mais um vídeo para vocês. E a segunda parte, na verdade, do último vídeo que eu fiz, que foi que eu falei sobre a ansiedade. E eu espero, né, que você aproveite, né, amados, que possa te ajudar, né, se você está com depressão, está com alguma ansiedade, porque nós sabemos que estamos passando por uma fase muito difícil, né, que é essa pandemia, né, e estamos em quarentena e estamos todos trancados dentro de casa sem poder sair, né, com medo do contágio. Então, muitas pessoas estão ansiosas, estão depressivas, né, então eu gostaria de estar ajudando, né, através dos meus vídeos, para que você possa entender, né, essa doença que está atingindo a maior parte da humanidade. Eu também sou uma pessoa que tenho depressão e eu procurei, né, muitos livros, ler e me informar sobre essa doença, né, e eu tenho convivido com mais... porque antes eu não entendia o que se passava comigo. Eu não sabia os sintomas exatamente, né, que a depressão trazia. Eu só sabia que eu estava depressiva, então isso me causou muitos problemas na minha vida. Então eu comecei a pesquisar livros, a ler livros, a pesquisar aqui mesmo na internet. E muitas coisas que eu li em alguns livros, que eu estarei trazendo para vocês. E se vocês olharem os meus vídeos, eu tenho já algum conteúdo já aqui no meu canal. E então me ajudou bastante, né? Então eu estou querendo, né, trazer esses conteúdos para vocês, para poder ajudar, né, a você entender o que está se passando com você, né? Então eu quero ler mais uma parte aqui do livro. E eu quero dizer para vocês, para quem não me conhece, está chegando agora no meu canal, eu sou a missionária Eva Regina e eu tenho bastante vídeos aí no YouTube. Se você procurar pelo meu nome, você vai achar, né? Tem bastante palestras que eu tenho aqui também sobre este mesmo tema e sobre outros temas, porque é um canal de variedades. Se você gostar, meu amado, deste conteúdo, se inscreva no meu canal para que você possa ser notificado quando eu postar outros vídeos aqui no meu canal. Também curta se você gostou deste conteúdo e compartilhe, né, com o maior número de pessoas, para que muitas pessoas, né, possam ser ajudadas, tá? Então eu quero ler agora para vocês os tipos de ansiedade e os sintomas. A ansiedade generalizada pode apresentar 3 ou mais dos sintomas abaixo. Na maioria dos sintomas nos últimos 6 meses, eu vou ler de novo aqui. A ansiedade generalizada pode apresentar 3 ou mais dos sintomas abaixo na maioria dos dias dos últimos 6 meses, né? Que eu estou lendo aqui o livro, né, amados? Então, primeiro, a sensação e inquietação ou nervosismo. Segundo, fadiga. Terceiro, dificuldade para se concentrar. Quarto, irritabilidade. Quinto, tensão muscular. E sexto, alteração no sono. A ansiedade com crise de pânico. A ansiedade com crise de pânico pode apresentar 4 ou mais dos sintomas que eu citei, né? Que eu depois citarei aqui. Devem ser desenvolvidos abruptamente e alcançar um pico em 10 minutos. Que são palpitação ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, calafrios ou ondas de calor, sensação de asfixia e sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoos ou desconforto abdominal, sensação de tontura, boca seca, medo de perder o controle ou de enlouquecer e medo de morrer, e sensação de formigamento. Então, esses são alguns sintomas da ansiedade
com crise de pânico. Então nós temos que, né, quem tem essa ansiedade com crise de pânico, tem que prestar atenção nesses sintomas, né, amados? Causas profundas da ansiedade. Sabe-se que, por experiência, que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas da ansiedade. A Laura, como eu já li no primeiro capítulo, se vocês forem olhar lá no meu primeiro vídeo, eu conto a história dessa menina, né? Que ela foi abandonada pelo pai, depois a mãe faleceu e ela foi morar com uma tia. Então é a continuação do primeiro episódio, né? Eu estarei então aqui falando da Laura. Laura procurava ser bem-sucedida em tudo o que fazia, justamente porque se sentia insegura e fracassada. Também é comum encontrar o sentimento de culpa como responsável ao final dessas manifestações. Daí a importância do perdão, tanto para nós como para os que precisamos perdoar. A insegurança pessoal é a sensação de fracasso A insegurança pessoal é a sensação de fracasso. Tem que ver com a baixa autoestima. Quanto à pessoa com sentimento de culpa, é importante examinar o passado e procurar receber o perdão das pessoas ofendidas. Ou melhor, modificar completamente a própria conduta, se essa foi a causa da inquietação. O Espírito Santo, nosso Consolador, ajuda muito neste processo. Está lá em João 14, 16, 26. A pessoa que aceita Deus como fonte de perdão recebe amplo benefício por meio da oração. Trata-se de uma experiência reconciliadora que nos ajuda a esquecer inteiramente o passado e nos oferecer um novo começo, né? Então aqui ele fala que nós temos que perdoar, porque esse é um dos fatores que nos ajuda, né, a lidar com a depressão e a ansiedade, e que é o perdão, que às vezes nós temos que perdoar alguma pessoa que nos ofendeu, e isso vem nos afetando muito, né? Então nós temos que perdoar para que também isso nos ajude. A pequena órfã Laura cresceu, foi no tempo do ensino médio que sua vida teve uma reviravolta. A tia que a criou não acreditava em Deus e havia ensinado para a sobrinha que o universo e a vida tinham simplesmente surgido há bilhões de anos. Para Laura, os seres humanos eram resultado de um acidente cósmico, vindo à existência por uma conjunção dos fatores, por pura sorte. E claro que essas ideias contribuíam para tornar a vida dela ainda mais sem sentido. Quando adolescente, Laura gostava de caminhar em uma praia perto da sua casa. Frequentemente ela andava até o sol se pôr e deitava na areia para ver as estrelas aparecerem no céu. A menina era inteligente e conhecia alguma coisa de astronomia cosmológica e cosmologia. Na falta de amigos, os livros muitas vezes lhe serviam de companhia. Sabia que a existência do universo depende de leis finalmente ajustadas de parâmetros muito precisos, sem os quais toda a realidade à sua volta se desintegraria. Olhar para o céu estrelado levava sua mente à estranha confusão de que, se existe um mecanismo, um relógio, tem que existir um relojoeiro. Mas se o relojoeiro não existe, se não há algo ou alguém que tenha criado tudo, que administre tudo acima de todos, que sentido teria a sua vida? Que esperança haveria para o próprio universo? Laura tinha consciência da total falta de futuro para a vida. Segundo a visão naturalista, ela sabia que se a Terra não fosse destruída por uma tempestade solar, ou os humanos não acabassem por extinguir em uma guerra insana, no fim das contas, o universo entraria em colapso, sendo esmagado sobre si mesmo. Ou se expandiria indefinidamente, consumindo toda a energia, sendo incapaz de manter qualquer ser vivo. Viver seria uma ilusão. A maioria das pessoas evita pensar nisso, justamente porque não quer viver de ilusão. Contudo, acaba fazendo justamente
o que querem evitar. Vivem de ilusões, de prazeres momentâneos, de conquistas. Desculpa, amados. De conquistas passageiras, de sonhos artificiais inventados pela indústria do cinema e dos jogos, do entretenimento. É melhor ignorar a realidade fria, enquanto se vive uma realidade ilusória, consentida. Se para ser feliz ela precisava entrar nesse jogo, nessa caverna, era o que ela faria. Lutaria para ser bem-sucedida e independente. O abandono e a morte não o afetaria, pois não se viveria para ninguém. Seria uma boa profissional, ganharia seu dinheiro e depois chegaria seu fim, ponto final. Laura progrediu financeiramente e academicamente como havia planejado. Concluiu o curso superior, mestrado, conseguiu um bom emprego, subiu uma hierarquia da empresa e conquistou um cargo invejável. Mas a ansiedade não desapareceu. Lá no fundo da sua mente ainda havia um clamor por um sentido para viver. Sem dar conta disso, Laura acabava transferindo para seus liderados toda a sua ansiedade, seu estresse e as suas frustrações. Ela era extremamente exigente e às vezes até injusta. O ponto da virada na vida de Laura ocorreu quando ela conheceu uma colega na empresa que lhe pareceu diferente de todas as demais pessoas que trabalhavam ali. Ela era calma, alegre, confiante e sempre tinha uma palavra de ânimo. Laura ficava intrigada com a fonte de esperança que parecia jorrar daquela moça. As duas se tornaram amigas. Conversando com ela, Laura descobriu que o cristianismo é uma religião coerente e que a Bíblia é um livro confiável, cujo pano de fundo histórico é confirmado por dezenas e dezenas de achados arqueológicos. Laura descobriu que a crença criacionista, segundo a qual Deus criou o universo e a vida, não se trata de uma história infantil. Há argumentos filosóficos e científicos consistentes que desafiam seriamente a visão naturalista ateia na qual ela havia crido até ali. Vários textos bíblicos garantem que Deus existe e mantém a vida de todas as suas criaturas. Foi uma descoberta muito especial para Laura e de que ela não se tratava de um acidente cósmico, existindo por mero acaso. Não, ela havia sido planejada. A vida dela finalmente tinha um propósito. Ela estava descobrindo de onde tinha vindo e por que existia e para onde iria. Mas houve uma descoberta mais libertadora para a jovem Laura. Lendo alguns livros, ela se deu conta de que intelectuais como Sigmund Freud e Levis havia tido problemas com os pais da infância e que essa redação ruim terminou por contaminar essa relação ruim terminou por contaminar a visão deles a respeito de Deus. O resultado foi que ambos se tornaram ateus. Leves, a certa altura da vida, passou pela experiência da conversão, que causou uma verdadeira revolução interior, mudança do coração, dos pensamentos e dos sentimentos. Leves superou o passado e perdoou o pai. Fred, quanto se saiba, nunca passou por uma experiência desse tipo. Continuou ateu, embora a ideia de Deus sempre o incomodasse. Laura se viu nesses dois personagens, em tantas outras pessoas que atribuía a Deus qualidades e defeitos dos pais. Para Laura, Deus a tinha abandonado e havia muito tempo. Mas essa percepção não correspondia à realidade. Que a tinha abandonado fora o Pai, de carne e osso. O Pai do céu sempre estivera ao lado dela, e ela apenas não havia percebido isso. Essa é uma realidade que se aplica também a você? Não importa o mal que eles tenham feito na infância. Se sofreu abuso de uma pessoa próxima ou foi assediada por alguém, Deus não é essa pessoa.
Deus nunca vai nos prejudicar, Ele é o Pai de amor, só quer o nosso bem eterno. Laura finalmente tinha descoberto que Deus existe e eu amava e estava ao lado dela. Saber disso tirou de suas costas um peso acumulado. Havia muitos anos, ela ainda descobriria muitas coisas importantes, que ajustaria seu foco e os colocaria no caminho da restauração. Naquele momento, porém, o Espírito Santo de Deus estava plantando em seu coração uma semente, 2 ideias que não lhe saía da cabeça. Ela precisava perdoar pessoalmente o pai e dar outro tratamento às pessoas com quem convivia, a quem liderava no trabalho, e a terapia divina estava surtindo efeito na vida dela. Amém? Então, até aqui só eu vou ler esse capítulo, né, eu vou encerrar aqui esse vídeo, e eu estarei trazendo uma terceira parte, né, deste livro para ler para vocês, e para vocês verem a importância, né, desse texto que eu li para vocês, quão né, como é que eu vou dizer assim, importante nós perdoar. Nós precisamos perdoar as pessoas, né, que nos magoaram, para que nós possamos ser felizes, né? Que muitas das coisas que nós passamos, da depressão que nós temos, vem do medo, vem do abandono, vem de alguma coisa que você passou, né? De algum abuso que você teve na infância, e abuso sexual, você foi maltratado por palavras que a sua mãe ou pessoas chegadas lhe dirigiram, né, palavras negativas. Então, esse às vezes é um dos motivos pelo qual nós, quando chegamos a uma certa idade, nós começamos a ter essa depressão, né, ficar depressivos, e isso muitas vezes, como na minha idade, já quando uma pessoa chega já na minha idade, que ela não foi curada, só Jesus para nos curar, né? Porque a medicina, certa vez um psicólogo disse isso para mim, que na minha idade já não tinha como curar, né? Só um milagre, né? Um milagre de Deus. Mas a medicina, ela quer nos curar com remédios, né? Então a pessoa fica dependente, né, de remédios. Então eu estarei trazendo mais parte deste livro aqui, que ao mesmo tempo que eu estou lendo para vocês este livro, que vai ajudar vocês, eu tenho certeza que vai me ajudar também, porque quando eu gravo os vídeos aqui, depois eu escuto, né, e isso me faz bastante bem. Eu tenho certeza que vai fazer bem para vocês também, né? Então, que você possa estar aproveitando, né, e espero estar te ajudando, né, te ajudando aí do outro lado a compreender, né, as ansiedades, a depressão, se você está sentindo tudo que eu falei aqui neste primeiro e segundo capítulo, né, que eu li a história desta jovem, da Laura. Talvez você se identifique com essa história, né? Muitas vezes nós achamos que é só nós que passamos por coisas, né, difíceis na nossa vida, mas aí a gente lendo histórias de outras pessoas ou escutando histórias de outras pessoas, nós vemos que nós não estamos sozinhos no universo, né? Que existem outras pessoas que passam as mesmas coisas, né? Que passaram as mesmas coisas que nós, parecido, né? Ou parecido com o que nós passamos ou estamos passando. Então, vou ficar por aqui então neste vídeo, para não ficar longo demais. Eu estarei trazendo uma terceira parte deste livro, eu estarei lendo várias partes deste livro, até eu sentir que até a parte que Deus me direcionar. Então, até um próximo vídeo. Espero que você, né, fique bem e que você possa estar te ajudando, né, em nome de Jesus. Então, até um próximo vídeo. Amém?